Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos a Deus também pelos irmãos que estão conosco. E viemos aqui primeiro porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui forçados, coagidos, mas estamos aqui movidos pelo amor, né? Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu gosto muito desse pensamento que eu criei, que diz assim, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Ele é o Deus dos crentes e misericordioso. Amém? Amém. Vamos orar. Pela manhã nós oramos pelos irmãos, pelas famílias da igreja, pelos enfermos e continuaremos orando pelos que estão hospitalizados, irmãos que estão com suspeita de Covid ainda. Temos pelo menos um casal, aliás, lá em Campinas, né, temos os irmãos que estão se recuperando da Covid. E agora tem dois que estão aguardando o momento para fazer o teste, para saberem se estão com Covid. Vamos continuar orando pelo Lindinaldo, esposo da irmã Denise, pelo José Guiar, esposo da irmã Lindalva. Vamos continuar orando pela recuperação da irmã Erailza, que está conosco. E vamos orar pelos idosos da igreja, todos aqueles que estão se sentindo mais fracos, problemas de saúde. Deus esteja cuidando de cada um nesta noite. Mais algum pedido? Oremos. Nosso Pai, queremos nesta noite expressar a nossa gratidão, porque Tu és o nosso Deus. Deus que nos assiste, que nos ajuda, que nos segura pela mão e não nos deixa cair. Ajuda-nos, Pai, a não cairmos em desânimo e possamos manter a nossa fé firmada em Cristo. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, firmes, constantes, alegres. Te agradecemos, Pai, e oramos também por aqueles que estão em casa, enfermos, e também por aqueles que estão em suas casas, por causa do desânimo, que o Senhor esteja despertando os corações, abençoando as famílias de Tua igreja, curando as enfermidades, suprindo as necessidades, ajudando aqueles que estão aguardando o momento de tomarem decisões, que o Senhor abra as portas, possa Deus estar suprindo as necessidades e orientando os Teus filhos na tomada de decisões. Amém. Abençoe este culto, Pai, queremos que a Tua palavra nos edifique, nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 25 do cantor cristão. Vamos louvar ao nosso Deus.
Bem, irmãos, antes de cantarmos o próximo hino, nós queremos avisar a igreja que no próximo domingo à noite a irmã Kelma vai estar aqui trazendo uma palestra à igreja, aos irmãos, a todos os presentes. Então, nós vamos estar orando para que Deus possa usá-la e que o assunto que ela trouxer naquela ocasião, próximo domingo, possa servir de aprendizado, de edificação para cada um de nós. E também nós estamos aguardando, no mês de agosto, nós vamos ter aqui alguns pregadores, né, da Palavra de Deus. Vamos ter uma escala de vários pregadores. Vai ser o tempo quando vamos, depois de quase 4 anos, tirar as nossas férias lá nos Estados Unidos, mas os irmãos vão estar aqui bem servidos. Vamos estar fazendo uma programação bem recheada, né, que com certeza será um tempo de bênçãos, de aprendizado, de crescimento espiritual. Depois, no decorrer dos dias, os irmãos ficarão sabendo, nós informaremos a relação de pregadores que nós vamos ter aqui em nossa igreja. A irmã Sônia vai, nos períodos da Escola Bíblica Dominical, está trazendo algumas palestras importantes para a igreja, né? No período da manhã e às noites nós teremos vários pregadores aos domingos trazendo a palavra de Deus. Vamos cantar. Sim, hoje pela manhã nós começamos um estudo sobre os dons, né? Sobre os dons. E vamos continuar no próximo domingo. Hoje foi uma abertura mostrando, à luz da Bíblia, o que são dons. E a partir de domingo, nós vamos então estudar com os irmãos como descobrir o seu ou os seus dons. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho dom. A Bíblia diz que todo crente tem pelo menos um. Nenhum crente não tem, né, não fica sem dons. E esse estudo vai ajudar você a descobrir qual é ou quais são os seus dons. Portanto, aqueles irmãos que não puderam vir hoje, depois nós vamos reproduzir algumas cópias a mais do estudo de hoje e distribuir para os irmãos que não vieram hoje, para poder acompanhar melhor e ter uma noção clara do que nós vamos estudar. Vamos agora cantar o hino 209. Venham escutar. Sua morte no Calvário.
em Hebreus capítulo 10, de 32 a 39. Hebreus 10, de 32 a 39. Vamos fazer um grande coral aqui, a uma só voz. Vamos convidar os irmãos a unirem suas vozes com a minha e vamos fazer uma leitura em uníssono, tá bom? Com bastante ênfase, bastante força. Todos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos mais uma vez orar e queremos lembrar de todos vocês aqui, que Deus esteja confortando, sustentando na fé cada irmão e abençoando aqueles que estão em casa, impossibilitados de estar aqui por causa de suas enfermidades. Nosso Pai, queremos expressar nossa gratidão pela Tua palavra, que nos conforta, nos coloca de pé quando estamos desanimados e somos tentados a cair. O Senhor nos segura pela mão direita e diz para nós: não temas, que eu estou contigo. Queremos, Pai, te agradecer por aqueles irmãos que têm sido fiéis, que mesmo diante das lutas, eles têm se mantido firmes e constantes na Tua presença. Queremos te agradecer por estes irmãos, por aqueles que estão aqui, ó Deus, firmes e constantes na Tua obra, e também aqueles que estão em suas casas, que gostariam de estar aqui, porém, ó Deus, por causa das enfermidades, não puderam vir. Que o Senhor os cure, que o Senhor possa restabelecer a saúde deles, para que nos próximos cultos eles estejam conosco louvando o Teu nome. Também, Senhor, lembramos dos que estão desanimados, têm perdido prazer pelas coisas espirituais, que o Teu Espírito, o Consolador, possa tocar em seus corações, possa despertá-los para que eles se preparem para a volta de Cristo. Fala-nos nesta noite através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino 339 e dar oportunidade para os irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas.
Manauara. Rodrigo, ele é de Manaus, terra boa, terra de Tambaqui, Pirarucu e tantas outras iguarias deliciosas, né? Do tacacá. Hoje a gente estava lembrando com o irmão Daniel as comidas do norte e do nordeste. Coisa boa. E nós estamos felizes com a presença do Rodrigo, ele está aqui a trabalho, vai passar uma temporada, e damos boas-vindas. Se Deus quiser nos visitar sempre, será bem-vindo. Deus abençoe e fale ao seu coração nesta noite. Amém. E a todos os outros, né, que já não são mais visitantes, são bem-vindos também. E todos nós que estamos aqui juntos, num só propósito, de louvar, adorar e agradecer ao nosso grande Deus. Amém. Amém. Vamos cantar Não Vou Ficar Sozinho. E não estamos sós, né? E depois Ele é Exaltado. Os irmãos que vieram preparados para o ofertório, a oportunidade está sendo dada. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz então com Ele eu viverei, feliz então com Ele eu viverei. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Deixa, Matheus, vai forçar, vai piorar. Quando bate a tristeza no peito e meus olhos começam a chorar, quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar, então paro num canto sozinho e pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim dos amigos, vem me dar força para caminhar. Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, se talvez bem pertinho de mim, e me fala baixinho assim, estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, se alguém bem pertinho de mim e me fala baixinho assim, estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Ai, isso é tudo aqui na lei, glória a Deus. Desce a minha boca. Meu não é muito inteiro, não. Depois que não vai ficar falando. Mas eu vou tentar uma vozinha.
cantando. A gente já viu o presidente cantar, mas não deu. Quando Jesus chega até a tristeza, chora de alegria. Foi assim na casa de Marta e Lázaro, irmão de Maria. Na casa de Jairo, homem importante, não foi diferente. Dentro se acalma, mas se aquieta quando ele está presente. Quando Jesus chega, finda-se o tranco, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Quando ele chega, a doença sai, o diabo se cala com a sua mala, pra bem longe vai. Filho daquela viúva que estava em Naim, no momento, no sepultamento, colocou um fim. Jesus manda embora, tranca e joga fora tudo que não presta. Isto é notório, faz até velório transformar-se em festa. Quando Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Quando Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala com a sua mala, pra bem longe vai. Daquela festa em Canaã, naquele dia em que Irmã Maria quis nos ensinar. E só ele pode, só ele sabe, só ele é capaz. Milagres em crise, coisas impossíveis, só ele é quem faz. Quando Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder de Jesus nesse nome santo. Quando ele chega, a doença sai, o diabo se cala com a sua mala, pra bem longe vai. O diabo se cala com a sua mala, pra bem longe vai. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Os irmãos se lembram qual é a carta que nós estamos estudando? Se lembram? Quem mais se lembra? Parabéns. Nós já por 2 domingos começamos o estudo dessa carta. Vamos ver se alguém se lembra. Carta aos Efésios. Estamos estudando a carta aos Efésios. Já 2 domingos, esse é o 3º domingo.
e nós comentamos, né? Nós ainda estamos no capítulo 1 e hoje vamos continuar com o versículo 15. Ainda bem, irmãos, né, que o arrebatamento da igreja não vai depender desse esquecimento, né? Ainda bem. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós comentamos o verso 14. Ele, Jesus, é o penhor. Sabe o que é penhor? É garantia, é o aval da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. E esse resgate vai acontecer no céu, quando a igreja estiver lá presente, presencialmente, na presença de Deus. Naquele dia, cessarão, acabarão, terminarão, encerrarão todas as promessas feitas. Não vamos precisar de mais promessas quando estivermos no céu. Não vamos precisar ou necessitar de proteção como nós necessitamos aqui na terra, porque estamos sujeitos aos perigos, à morte, aos acidentes, enfim, a uma série de vicissitudes. Lá no céu, não vamos necessitar desse tipo de bênção que nós necessitamos aqui na terra, não é? Agora, como seres humanos frágeis, indefesos como somos, não é? Indefesos. Porque, irmãos, a nossa vida é tão frágil que nós podemos ser, no Rio de Janeiro, por exemplo, quantas pessoas vítimas de balas perdidas, né? Nesse contexto da pandemia, agora no mundo inteiro, Brasil e nações todas, milhares de pessoas morreram. Tivemos até membros da igreja que faleceram como vítimas da Covid. Então, neste mundo, irmãos, nós estamos sujeitos aos perigos, às doenças, aos acidentes, às intempéries da vida. Mas naquele dia, quando ele fala que, quando ele resgatar a sua herança, ele é o penhor. Jesus é a garantia dessa herança. É como se ele desse a palavra quando você precisa de um avalista para, não é, garantir um certo contrato, um certo negócio. Você pega a pessoa de mais confiança que você tem. Você nunca vai contratar ou pegar um estranho para ser seu avalista. Primeiro porque esse avalista não teria coragem de dar um penhor, uma garantia em seu favor, porque ele não lhe conhece, nem você o conhece. Mas Jesus conhece a sua herança, que somos nós. A igreja é a propriedade, como fala Pedro, é a propriedade exclusiva de Deus, irmãos, a igreja. Então, naquele dia, no dia quando nós estivermos no céu, é como se, quando chegarmos lá na presença dele, ele vai dizer: pronto, agora estão cumpridas todas as promessas, a palavra que eu afiancei, que eu dei em favor de vocês, agora está se cumprindo. Eu estou recebendo na minha presença, como nos fala Jesus nos evangelhos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo. Então, ele é o penhor dessa herança. Agora os irmãos entenderam o sentido do texto e vai ser resgatado a propriedade dele, essa herança dele, naquele dia, quando estivermos na presença dele. Agora o versículo 15, vamos continuar. Por isso também, Paulo, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Era uma igreja, a igreja aos Efésios, era uma igreja amorosa, que praticava o amor cristão. Paulo se sentia bem em falar dessa igreja, em mencionar as virtudes dessa igreja. E aí, sabe o que ele faz por esses crentes? Versículo 16, ele não cessava de dar graças por aqueles crentes, por aquela igreja, fazendo sempre mencionando sempre aquela igreja quando ele orava em suas orações. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É interessante que quando nós exercemos o ministério da intercessão, não é? Quando nós levantamos de madrugada, geralmente às 3 horas que eu tenho, quando o sono não me trai, né? Quando o sono não me pega, geralmente é nesse momento que eu estou, né? Ali na cama, ao lado, orando pelos irmãos e até pelos seus parentes, né? Até os familiares descrentes, os membros de suas famílias são lembrados em nossas orações. Sabia disso? Que bênção, que privilégio. E Paulo fazia isso em favor, enquanto vocês estão dormindo, tem alguém velando, alguém orando por você. É verdade, irmãos? Paulo fazia isso por aquela igreja, por aqueles crentes. Não cesso, verso 16, capítulo 1, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Olha, irmãos, sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Sabe o que Paulo, a princípio, desejava para aquela igreja, irmãos? Para aqueles crentes? A princípio, ele não desejava que eles fossem ricos, que tivessem boas mansões, que tivessem bons empregos, que fossem famosos na cidade de Éfeso. Mas a preocupação de Paulo era que aqueles crentes estivessem cheios de Deus, cheios da palavra de Deus. O apóstolo João, escrevendo à igreja, ele fala assim: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, não existe para Deus sentimento melhor, lembrança melhor, quando Ele sabe que você, que o crente, está sendo fiel. Ele não está preocupado. Isso faz parte da nossa vida material, humana, ter bons empregos, ter boas casas, ter uma família, né, saudável. Isso é bom. Mas sabe que a preocupação de Deus, a princípio, não é esta? A palavra de Deus fala assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, não é? E perder a sua alma, e não ter a salvação? Irmãos, um dia nós vamos deixar tudo aqui.
até a sua família você vai deixar e nunca mais vai se encontrar com ela, caso não sejam convertidos, não sejam salvos. Será uma separação eterna de pais e filhos, de irmãos, será eterna. Por isso, tudo que fizermos, temos que visar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas são secundárias. Mas, pastor, nós não necessitamos dessas coisas? Sim, necessitamos, mas a nossa alma não se alimenta de pão, nem de dinheiro, nem de fortunas, nem de heranças, nem de uma casa boa, confortável, nada disso. Viram? Acompanharam o estado de Pernambuco, lá no Nordeste, e mais recentemente em Petrópolis e outras regiões do Rio de Janeiro, pessoas que perderam tudo e perderam as próprias vidas, perderam mansões, perderam famílias, perderam casas. E que adianta essas coisas? É claro que nós precisamos das coisas materiais, mas nunca devemos colocar o nosso coração nessas coisas. O nosso coração tem que estar firmado em Deus. Nosso coração tem que estar colocado nas promessas de Deus, irmãos, porque tudo passa. A sua saúde acaba, o seu dinheiro acaba, a sua casa acaba, o seu emprego acaba, a sua saúde vai por água abaixo, a sua mocidade acaba um dia, mas aquilo que nós investimos no reino de Deus nunca vai acabar. Por isso que Paulo orava por aquela igreja, por aqueles crentes, para que eles fossem cheios, de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus. Se os irmãos me perguntarem, pastor, o que é que o Senhor mais deseja para mim, para nós? Sabe qual vai ser a minha resposta, irmão? Não é dinheiro, não é fama, não é bom emprego, não é poder, não é saúde. O que eu mais desejo para vocês é o conhecimento, mais conhecimento de Deus. Verso 18. Iluminados os olhos, ele ainda continuava orando, para que aqueles crentes tivessem os seus olhos iluminados, os olhos do coração. Sabia que o coração tem olhos? Porque não estou falando do coração órgão, mas do coração do homem interior, do ser interior. E Paulo orava para que os crentes daquela igreja tivessem os olhos do coração iluminados, para conhecerem, para saberem a respeito da esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança que está preparada nos céus. Esta herança, um dia nós vamos tomar posse dela. Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Verso 19, ele fala: e qual a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, verso 20, exerceu ele em Cristo, Deus, exercendo através de Cristo. De que forma? Ressuscitando dentre os mortos
e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, Paulo usa duas expressões, a de lugares celestiais e a de regiões celestiais. Capítulo 6, versículo 12. São lugares, situações diferentes. Olha o que ele fala no capítulo 6, falando sobre os poderes espirituais do mal, não é? As forças do mal de Satanás. Ele fala, não é? No versículo 12 do capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, falando sobre as forças de Satanás e dos seus demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Sabe o que são regiões celestes aqui? Satanás e os seus demônios, eles hoje têm liberdade de não permanecerem no inferno, eles têm liberdade de não estarem lá. Olha, irmãos, que o inferno é tão terrível, tão trágico, tão assombroso, que nem o diabo gosta de estar lá. Ele transformou esse espaço aqui de cima como seu quartel-general. E é isso que Paulo está dizendo. Regiões celestiais, aqui em cima, não é o céu. Lá na carta aos Efésios, capítulo 8, fala lugares celestiais, que é diferente, ele está se referindo ao céu. Mas regiões celestiais, ele está falando desse espaço aí em cima, onde Satanás, ele opera, ele dá as ordens para os demônios agirem em todos os continentes, em todos os lugares. Verso 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, tanto espirituais como humanos, forças humanas e forças espirituais, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs, quem Deus, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça. Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, e ele deu à igreja, que é o seu corpo, verso 23. Esta igreja, que é a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Irmãos, Deus tem uma propriedade chamada igreja, um patrimônio chamada igreja. E você e eu fazemos parte dessa herança, como ele fala aqui. E ele trabalha pelos que são dele. Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o trabalho de Deus é em favor de sua herança, em favor de sua igreja, de você que faz parte dela. Se você é salvo, se você é um filho de Deus, você faz parte dessa herança, dessa propriedade. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. É a cabeça que comanda o corpo, não são as pernas, não são os braços, mas é a cabeça. Sabe que uma pessoa ela pode sobreviver sem um braço ou sem ambos, não é? Sem uma perna, eu já vi pessoas sem ambas as pernas. E tem pessoas que fazem transplante de coração e colocam o coração de animal, o coração de silicone, de borracha, não sei que materiais. Mas já viu transplante de cabeça? Não existe. E não vai existir, irmãos.
Pode até existir a fábula da mula sem cabeça, mas isso é uma fábula, não é? Mas, irmão, sabe por quê? Porque Jesus não é um dos braços ou ambos os braços. Porque Jesus não é uma perna ou ambas as pernas da igreja. Porque Jesus foi colocado como cabeça. Porque é a cabeça que comanda o corpo, quem determina, quem orienta e toma as decisões. Não somos nós que devemos tomar decisões. Não somos nós que decidimos sobre o nosso futuro. Não somos nós que definimos o que queremos ser, o que devemos ser. Foi Jesus Cristo, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz. Foi Ele quem definiu, quem determinou, quem decidiu que nós fizéssemos parte desse plano glorioso e desta igreja que é o corpo dele. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A morte espiritual tem vários sentidos. Aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, morte física, depois eles se arrependeram, e aqueles animais que foram mortos para, com as peles, cobrirem a nudez de Adão, tipificavam, simbolizavam a morte de Jesus, nos livrando da condenação eterna. Em delitos e pecados, nós nascemos no ambiente, geneticamente nós estamos contaminados pelo pecado. Nenhum ser humano até hoje nasceu isento do pecado. Olha quantos milhões de gerações já se passaram. Já nasceram e já se foram, e outras que ainda virão. E todos quantos nasceram e os que ainda nascerão com o estigma do pecado. Assim como o filho de um aidético ou de um portador de sífilis, ele nasce com as marcas genéticas, com esta deformidade, porque o seu pai ou sua mãe contraiu esta doença. E eles transmitem para as suas gerações esta doença. Foi o que aconteceu conosco quando Adão e Eva rebelaram-se contra Deus. A partir deles, todas as gerações nasceram e nascerão contaminadas pelo pecado. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso, a orientação deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás. É ele quem age, é ele quem opera, é ele quem decide sobre aqueles que não pertencem a Deus. Irmãos, não há neutralidade nesta vida. Ou o ser humano, ou a mulher, o homem, pertence a Deus ou pertence a Satanás. Não há neutralidade. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo a Satanás. No versículo 3, ele fala: entre os quais também todos nós andávamos outrora, no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe, irmãos,
no versículo 2, no final do versículo 2, ele fala sobre os filhos da desobediência. E aqui no versículo 3 ele fala sobre os filhos da ira. Quem são esses? São aqueles que ainda não foram lavados, alcançados pelo sacrifício de Cristo. Eles são taxados e denominados de filhos da desobediência ou filhos da ira. Mas por que eles são chamados assim? Porque eles estão em rota de colisão contra Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles ainda não foram transformados, porque eles rejeitam o sacrifício de Cristo. Eles são chamados de filhos da ira porque eles um dia serão julgados caso não se arrependam. Eles serão condenados. Ide malditos de meu Pai, Jesus fala. Ide malditos de meu Pai. Porque rejeitaram, porque não quiseram passar pelo crivo da regeneração, do novo nascimento. Versículo 4 do capítulo 2: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus é rico em misericórdia. Sabe o que quer dizer isso, né? Não há nada, não há nenhum mal, nenhum pecado que Ele não possa perdoar. E estando, verso 5, nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele usa aqui uma expressão jurídica, a linguagem jurídica, delituoso, sabe? O indivíduo delituoso é aquele que comete atos que vão contra a lei, que são merecedores de condenação, de castigo, porque eles estão em rota de colisão com a lei vigente do país. A mesma coisa no campo espiritual. Há muitos que estão vivendo em delito, em desobediência contra Deus. Mas sabe, Jesus nos amou e deu a sua própria vida na cruz para nos perdoar e para que esse delito fosse apagado, fosse revertido, fosse anulado, e no lugar do delito, hoje nós desfrutamos de perdão por causa das misericórdias de Deus. E no versículo 5, versículo 6, ele fala: e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou da vida velha para a vida nova, porque morremos para o mundo e vivemos para Deus, e nos fez assentar nos lugares celestiais. A isso está se falando, se referindo da posição que nós ocupamos nos planos de Deus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que privilégio você tem, que privilégio nós temos. Nós não precisamos mais ter medo da condenação eterna, não precisamos ter medo de perder a nossa salvação, não, porque já foi selado pelo sangue de Cristo, já foi garantido por Ele, o penhor da herança dele, é Ele próprio, irmãos, é Ele próprio. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala ainda no versículo 5, que é pela graça é que nós somos salvos. Graça, abundante graça. E sabe qual é a definição de graça?
no campo da teologia cristã, a definição de graça é favor que eu não mereço, favor que nós não merecemos. Essa é a definição de graça. O que você tem em Cristo você não merece, porque nós merecemos a condenação, irmãos. Nós merecemos o julgamento de Deus, mas por causa de Cristo, pelo que Ele fez na cruz, Ele apagou aquela cédula de dívida que nós tínhamos com Ele. Mesmo que o diabo queira nos acusar e apontar o dedo para nós, essas acusações, elas não nos amedrontam, elas não nos tiram o sono, porque o nosso nome foi escrito com sangue, foi escrito no livro da vida. E ele fala no versículo 6, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, a riqueza da graça de Cristo, ela é extraordinária, inimaginável, profunda. Não temos como, irmãos, perscrutar, analisar, sondar, imaginar, mesmo que queiramos, não conseguiremos, irmãos, porque ela é tão grande, a graça de Deus é tão grande, é tão extraordinária, que a nossa mente humana limitada não tem condições de sondar. Basta aceitar pela fé. Basta nós aceitarmos pela fé. Versículo 8, ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação pela graça foi o tema de Lutero, quando rompeu com a Igreja Católica, quando ele descobriu na carta aos Romanos que a salvação não é por obras, por méritos humanos, por nada que eu faça. Mas então, pastor, eu não devo fazer boas obras? Devemos fazer. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Porque somos salvos. As boas obras são fruto dessa nossa vida agora. Porque imaginemos, irmãos, se a nossa salvação fosse na base das nossas boas obras, Deus iria enfrentar um problema sério na eternidade. Sabe por quê? Os ricos que ajudaram com fortuna, se é que ajudaram, iriam reivindicar, exigir posições privilegiadas no céu, porque deu muito. E aquele coitado que deu pouco, olha a desigualdade, a injustiça que Deus iria cometer caso ele aceitasse a nossa salvação pelas obras. Então, irmãos, o profeta Isaías nos fala que as nossas obras são comparadas a trapos de imundície. Trapos de imundície. Sabe o que quer dizer essa expressão? Trapos de imundície? Que o profeta Isaías fala? As pessoas que tinham aquelas feridas crônicas em suas pernas, eu conheci vários, né, que tinham, naquele tempo, quando a medicina ainda era muito atrasada, não tinham tantos recursos para certas doenças. Eu conheci vários portadores dessas feridas, amarradas com aqueles panos, sabe? E com os dias, aqueles panos iam se sujando de pus, né? E eles tinham que trocar. Eles reaproveitavam aqueles trapos de imundície, por isso é chamado trapos de imundície,
Não. Eles jogavam fora os trapos de imundície para então colocarem outro pano para cobrir aquelas feridas, meus queridos irmãos. Por isso as nossas justiças, os nossos atos são comparados a trapos de imundície. Por isso que antigamente se cantava assim: quero que valorize o que você tem, você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Irmãos, nós não éramos importantes, nós estávamos mortos, imprestáveis. Deus nos tirou do túmulo espiritual, irmãos. Mas tem pregadores aí supervalorizando as pessoas, dizendo que elas são importantes. Não há ninguém importante aos olhos de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É isso que Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Não fosse a graça de Deus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Irmãos, esta é a mensagem que Lutero pregou, é a mensagem que todos os pregadores devem pregar, uma mensagem digesta para muitos. Porque o que as pessoas querem ouvir são palavras suaves, agradáveis aos seus ouvidos, para atraírem, para encherem as igrejas de pessoas. Mas as pessoas precisam ouvir a respeito do seu estado espiritual de morte, de pecados. E só Jesus pode dar vida, pode levantar do túmulo, como nos levantou um dia. E quem está morto não reage sozinho, irmãos. Você pode chegar para um morto e passar um dia inteiro dando ordem para ele acordar, ele não vai, a não ser que tenha um poder sobrenatural para fazê-lo viver. É viver, irmãos. Conosco aconteceu a mesma coisa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que eu não sou a favor de apelos, desculpe a redundância, apelos apelativos, pregadores que gastam meia hora, uma hora fazendo, como se estivesse fazendo favor para Deus, aceita Jesus, aceita Jesus. Irmãos, o morto não reage, quem faz o morto viver é o Espírito Santo de Deus. Quando esse evangelho é pregado e através da pregação do evangelho, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador, não é a igreja, não são os crentes, é o agente da regeneração chamado Espírito Santo. Esta mensagem que tem que ser pregada, que muita gente não gosta, irmãos, porque é indigesta, porque ela fere, ela confronta, ela machuca, ela incomoda, porque as pessoas querem ouvir coisas agradáveis que fazem bem aos seus ouvidos. Nós vamos até o versículo 10 do capítulo 2, estamos estudando a carta aos Efésios, mas o versículo 8, voltando ao versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, nenhum mérito humano, nenhuma decisão, iniciativa sua. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a questão do livre-arbítrio, irmãos, porque a gente coloca toda a responsabilidade no homem, não é? Como se é ele sozinho que deve fazer as coisas, que deve decidir. E se esquece que é o Espírito Santo, o agente da regeneração, da conversão. É o Espírito quem toca, é o Espírito quem fala, é o Espírito quem comunica as verdades de Deus ao coração do homem morto em seus delitos e pecados, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura dele, imagem e semelhança dele, tal pai, tal filho, não é? Quando você encontra um filho muito parecido com o pai, você diz assim, é a cara, é a imagem e semelhança do pai. Mesma coisa quando nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, nós passamos a ter
à imagem e semelhança dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas, pastor, o senhor não disse que as boas obras não salvam? Não, mas ele está dizendo que o salvo pratica, realiza boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E essas boas obras aqui não significa necessariamente bens materiais, não é? Não. Atitudes altruístas são boas obras. O bom testemunho do crente lá fora são boas obras, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Quando você vive o Evangelho no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, com a sua vizinhança, lá dentro do ônibus ou dentro do seu carro, lá quando você está longe de sua esposa, de seu marido, de sua igreja, quando o seu testemunho para influenciar as pessoas não depende de quem esteja perto de você, mas por causa do temor e da reverência que você tem ao seu Deus, você vai viver uma vida pautada no testemunho, na palavra de Deus. Foi esse o desejo de Paulo com esta igreja de Éfeso, irmãos, e é o desejo de Deus para com a nossa igreja, para com o seu povo, para com aqueles que ele preparou para viver a vida cristã aqui na terra, até o dia em que ele vai resgatar a sua herança. Não foi isso que nós comentamos aqui? Quando ele resgatar a sua herança, porque ele é o avalista. Deus, Jesus é o avalista dessa herança. Naquele dia ele vai resgatar. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Enquanto isso, nesse ínterim, nesse contexto que nós estamos aqui, nos preparando e aguardando a volta de Jesus, devemos viver uma vida irrepreensível, piedosa, uma vida que glorifica a Deus, que honra o nome do Senhor, que o nosso testemunho seja um testemunho inequívoco, irrepreensível, para que as pessoas não tenham de que se escandalizar, mas que nós possamos andar sempre no caminho da obediência, do temor a Deus, até aquele dia quando Ele vier para resgatar a sua herança. Vamos ficar aqui com o versículo 10, continuaremos no próximo domingo, aliás, não no domingo próximo, que a irmã Thelma vai estar aqui, mas na próxima oportunidade continuaremos estudando a carta aos Efésios. Que Deus nos abençoe. Amém? Seja bem-vindo, Peter. Deus abençoe. E esse amigo aí? É o meu filho. Ah, pai, não é possível. A última vez que eu vi isso era um garoto. Como cresce essa geração, hein? É o nome dele? Patrick, seja bem-vindo. E sejam bem-vindos vocês, viu? Muito ali. Para quem não sabe, o Peter é o filho do irmão Pedro, da irmã Gessi, e o Patrick é o neto, né? E irmão Pedro com a irmã Gessi tem netos e já bisnetos de sobra. Quem quiser alguns é só falar com eles, viu? Tem demais, né, Peter? Tem bastante. Graças a Deus. Está vendo a primeira, segunda, terceira, quarta gerações, né? É uma bênção de Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 191, Só por Jesus, é esse? Eis a nova, que em Jesus confia. É essa mensagem que nós anunciamos, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus.
Agradecemos a todos. Até quarta-feira para o nosso culto de oração. Se você crê no poder da oração, se você crê que Deus pode fazer muitas e grandes coisas através da oração, esteja aqui reunido como igreja. Posso orar em casa individualmente, mas como igreja, só aqui é que nós podemos juntar a nossa fé, a minha fé com a sua fé, e assim juntos nós podemos chegar ao trono da graça do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo mais um dia aqui na tua casa. Agradecemos pela palavra que foi alimentada através de ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que nos dê, ó Pai, sabedoria a cada dia, Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos entender, ó Pai, o seu plano de salvação, o seu plano, Pai, qual o Senhor quer que nós façamos, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor Deus, eu te peço, eu te rogo, ó Pai, para essa igreja. Que o Senhor continue abençoando cada servo, Senhor Deus. Amém. Continue abençoando os idosos, continue abençoando a cada irmão, aquele que está fraco na fé, aquele que está passando por alguma dificuldade, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor, ó Pai, possa vir de encontro a essa pessoa, ó Pai. Amém. Ó Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, nessa semana, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos dê, ó Pai, coragem, que o Senhor nos conforte para pregar o Evangelho, para assim, ó Pai, dar um bom testemunho, para fazer a tua vontade como servo. Amém. Ó Senhor Deus, eu te peço mais uma vez por essa igreja, Pai, pelos trabalhos desta igreja, Pai. Ó Pai, para cada irmão, que o Senhor conforte, que o Senhor dê, ó Pai, o prazer da tua palavra, o prazer de fazer a tua obra. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, que essa palavra que foi falada aqui essa noite, ó Pai, que toque os nossos corações, ó Pai, Amém. para assim engrandecer o teu santo nome, ó Pai, que o teu nome seja honrado nessa igreja, em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mas em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.